Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do BRM News, seu podcast de notícias diárias sobre os mercados regionais brasileiros, o podcast que faz parte do ecossistema BRM Podcasts. E hoje aqui comigo o Renan. Olá, Amanda. Olá para quem nos acompanha. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui do nosso podcast. E para encerrar a semana, a gente vai falar sobre recorde nas exportações do agro capixaba, com destaque para o café, ovos e carne de frango. Vitória prestes a se tornar a primeira capital do Brasil a reutilizar 100% do esgoto tratado e, por fim, Banco Central que elevou a Selic para 15% ao ano, o maior nível desde 2006. Vamos nessa, Amanda? Começamos com um dado expressivo. O agronegócio capixaba ultrapassou 1,2 bilhão de dólares em exportações nos primeiros 5 meses do ano. O volume, apesar de praticamente estável, representa o maior valor já registrado no período. Esse resultado reforça o protagonismo do Espírito Santo na pauta agroexportadora nacional, principalmente com o café, que a gente já sabe que o Espírito Santo é uma potência, mas também com carne de frango e ovos, que vem ganhando cada vez mais relevância no mercado internacional. E destaque para o Chile, que reconheceu o Espírito Santo como um estado livre da doença de Newcastle, que é uma enfermidade contagiosa que afeta aves, o que deve ampliar ainda mais essa base exportadora. E ainda na capital, Vitória está prestes a alcançar o feito inédito de usar 100% do esgoto tratado como água de reuso. Dentro de um modelo de economia circular, a PPP com a GS Inima Brasil, que comentamos no episódio passado, prevê obras a partir do segundo semestre e conclusão até 2027. Vale lembrar para quem nos acompanha aqui que essa PPP teve participação da Capixaba Forte Ambiental, sendo a maior concessão de saneamento da história do nosso estado, mais de 7 bilhões de reais em investimentos em mais de 43 municípios. Esse é um movimento importante que posiciona o Espírito Santo na vanguarda da infraestrutura hídrica do Brasil. E uma novidade na Praia do Canto, o Café Hall Cicobi, operado pela Terra Café, acaba de abrir suas portas com a proposta de combinar cafés especiais com espaço modular voltado para negócios. Excelente exemplo para ativação econômica em áreas de alto luxo. É um excelente espaço no coração da Praia do Canto, como a gente costuma falar por aqui. Mas agora vamos falar sobre taxa de juros. O Banco Central subiu a Selic para 15% ao ano, que é o maior nível desde 2006. A medida tem uma visão clara para controle da inflação, que ainda roda acima da meta. O Copom deixou as portas abertas para novas altas, caso os dados não mostrem convergência, mas o mercado já especula que o fim do ciclo pode permitir cortes a partir de 2026. Embora isso dependa da estabilidade fiscal, que é algo distante. E o desafio é grande, né, Amanda? O governo Lula 3 gasta quase o dobro do que arrecada mais. Mesmo com o aumento expressivo da receita, o risco de colapso fiscal até 2027 preocupa analistas e pressiona o ministro Haddad a buscar novas fontes de arrecadação e principalmente cortar gastos na carne. Entre as medidas estão o aumento de IOF, o fim da isenção de LCI, LCA e JCP e a maior taxação sobre apostas e fintechs, todas com alto custo político. E ainda assim, o presidente Lula ele saiu em defesa do Haddad, afirmando que é hora dos mais ricos pagarem proporcionalmente mais. E no exterior, o destaque segue sendo o conflito entre Israel e Irã, com impactos potenciais sobre o petróleo. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, declarou que é cedo para falar em repasse, mas o risco existe sim. E a geopolítica pode subir o tom. O presidente Donald Trump deve decidir em breve se os Estados Unidos vão intervir militarmente no Irã. O tema divide até sua própria base entre isolacionistas e defensores de ação militar firme. E no campo político nacional, doméstico aqui, Lula reafirmou que será candidato em 2026, caso tenha saúde. E tão confiante disse que seus adversários terão que entregar mais do que ele já entregou. Entre nomes citados pelo presidente atual estão Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Ratinho Júnior, governador do Paraná, e Caiado, que é governador do estado de Goiás. Enquanto isso, Michele Bolsonaro ela segue se projetando como liderança feminina do conservadorismo, à frente do PL Mulher, lançou um livro e atraiu 1.000 mandatárias e aumentou o número de filiadas em 14%. Na Câmara, Hugo Mota endureceu o discurso contra o governo, após atraso no pagamento de emendas parlamentares. A tensão aumentou com a votação da cassação de Carla Zambelli e a resistência ao aumento do IOF.
Aí, uma outra notícia, a PF revelou que o Bolsonaro será o principal destinatário da ABIN Paralela, é a estrutura de espionagem ilegal para atacar adversários e defender interesses da família. A denúncia ainda será avaliada pela PGR, mas o impacto político é grande. E para encerrar o episódio de hoje, Amanda, a gente tem a recomendação de 2 conteúdos publicados essa semana aqui dentro do nosso ecossistema. O primeiro deles é o episódio dessa semana do Diga Aí Podcasts, que recebeu o Coronel Ramalho para falar sobre segurança pública. E o segundo é um conteúdo super interessante que Marcelo Mendonça e Lucas Comarella, hosts aqui da nossa casa, gravaram em Nova York, falando um pouco sobre a percepção dos americanos, europeus, e todo mundo que vive dentro daquele ecossistema tem sobre o Brasil, tanto do ponto de vista de economia, política e até turismo. E você pode ouvir esses episódios no nosso YouTube e no Spotify. E além disso, também vale seguir a gente na rede social, no Instagram, para não perder nada do que a gente postar nos próximos dias, né, Amanda? E a gente volta na segunda-feira com os principais destaques que movimentam os mercados regionais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau!